Olá, como vai? Tudo bem? Sou o professor Flávio de Leão Bastos. Estamos iniciando mais um capítulo das nossas gravações, o nosso programa Direitos Humanos com Flávio Bastos, abordando temáticas as mais diversas, todas relacionadas, né, de alguma forma aos direitos fundamentais e aos direitos humanos. E hoje eu tenho a alegria e a honra de receber para uma conversa a doutora Daniela Libório. Muito obrigado, doutora Daniela, por ter aceito o convite, apesar da sua agenda também tão lotada, né, da correria do dia a dia. E, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui uma pequena amostra do currículo da professora doutora Daniela, uma referência no direito urbanístico para todos os juristas que atuam nessa área no Brasil, e mesmo para mim, eu que não atuo em direito urbanístico, que já tenho nos ensinamentos da professora Daniela sempre algum contato que tangencia as minhas atividades. Eu trabalho junto com povos indígenas, por exemplo. Então, eu vou apresentar esse currículo, um currículo de dar orgulho. A doutora Daniela Libório é advogada, diretora da Escola Superior da Advocacia, da ESA OAB São Paulo, presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ex-presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, entre os anos de 2019 e 2024, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente Natural e Urbano da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, entre 2013 e 2017, mestre e doutora em Direito Urbanístico Ambiental pela PUC São Paulo, além de pós-doutoranda, né? Usava doutora. Pós-doutora, por isso. Onde é professora especialista em políticas ambientais pela Universidade Castilla-La Mancha, pós-doutora em gestão de águas para consumo humano pela Universidade de Sevilha. Então, é um prazer, mais uma vez, como eu já disse. E, doutora Daniela, eu já para abrirmos aqui uma contextualização, pensando aqui naqueles que nos ouvem, que nos veem, qual a relação entre direitos humanos e urbanismo, ou entre urbanismo e direitos fundamentais? Como é que a gente pode apresentar isso para quem nos escuta? Olha, Flávio, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite e de poder trazer a oportunidade de poder trazer esse olhar sobre os direitos humanos dentro das cidades. Bom, qual é a relação que tem? O que eu posso começar dizendo é que cada pessoa vive numa cidade, né? A tua cidade não é a minha cidade. A cidade do motorista de ônibus não é a cidade do motorista de táxi, que não é de uma recepcionista ou de um entregador, ou de um CEO, ou de um estudante de uma escola privada ou pública, ou seja, cada pessoa experimenta a cidade de uma forma, mas não só pelos seus aspectos subjetivos. Pessoa mais sonhadora, mais elétrica, mais rápida, mais curiosa, não estou falando das subjetividades. Eu estou falando das condições socioeconômicas, culturais que essa pessoa tem. Então, sem dúvida alguma, e muitos dados já trouxeram, já apareceram em notícias e tudo mais. Uma pessoa que mora numa área mais vulnerabilizada de infraestruturas, que é algo do poder público, como saneamento, fornecimento de água, esgoto, coleta de lixo, transporte público, a estrutura das escolas que tem por perto, o conteúdo dessas escolas, acesso à saúde, a emprego, a tudo mais. Esta pessoa tem um tipo de vida que a outra que está ali no jardim do Éden, né, com tudo funcionando, tem. Então experimentam a cidade de uma forma diferente, só em razão, entre aspas, do seu CEP, né, só em razão do seu CEP. E a coisa chega numa gravidade tal que muitas vezes em função de não ter CEP ou de ter determinados CEPs, essas pessoas não conseguem acesso a escolas, a lugares de saúde, a empregos, a condições, porque o CEP lhes condena a determinada condição. Então, viver na cidade é experimentar os direitos humanos de uma maneira muito nua e crua, cotidiana, pois. Empírica, né? É.
e é cotidiano, e escancara aos olhos, e é o tempo inteiro, entendeu. Então talvez você encontre por ali, no meio de uma calçada, num elevador, em algum momento, uma outra pessoa que vai, na verdade, desenhar o seu dia numa condição totalmente diferente da sua, muitas vezes em condições absolutamente adversas, né. Por mais que aquele segundo parece que tenham lhes colocado uma similidade, assim, né, uma similitude, mas não, foi só aquele momento, porque depois as adversidades todas se descortinarão para aquela outra pessoa. Aliás, em relação a este aspecto, conversávamos há pouco, como no Brasil as pessoas não pensam tanto nisso, mas nós vivemos nos municípios, É, não é isso? exatamente. Então, Franco Montoro dizia: "Ninguém mora na União, ninguém mora no estado, todos moram no município". Então, no final das contas, as coisas se resolvem nos municípios, que é a nossa circunscrição federativa local, não é, e a Constituição de 88 traz esse recorte, e mais que isso, nós tentamos lidar com as coisas que nos acontecem no entorno. Então, estar no município traz um recorte muito particular, que não adianta falar que o problema é da União, o problema é do Estado, não, está ali na sua esquina, está ali na tua rua, está dentro do teu pátio, do teu shopping, do que for. Porque a gente abre a porta de casa para trabalhar ou para estudar ou para sair e aí então já nos defrontamos com os primeiros desafios, vamos assim chamar, o buraco, Exatamente. a iluminação. Qual é a acessibilidade das calçadas na maioria da cidade para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção? Não só cadeirante, mas a pessoa que tem dificuldade, pessoas mais idosas ou que tem alguma dificuldade física ou tem com as crianças mais as compras, mais o não sei o quê. Então, assim, a acessibilidade ela já começa dali, né, na calçada na tua frente, né, no ponto de ônibus mal iluminado que traz uma situação de periculosidade, principalmente para mulheres, Principal. não é, do que na ou de estar abrigado do tempo, você tem que esperar no ponto de ônibus quando você é um usuário de transporte público e você não tem a mínima comodidade. E isto não é um problema mais de tecnologia, né, para falar de uma smart city, mas é uma questão de se enxergar que estas pessoas, deveriam estar em condições muito melhores do que efetivamente estão. Aliás, a doutora lembrou a frase do professor Franco Montoro, porque também era um professor, É. e além de governador, e eu gosto muito de lembrar os nossos professores, e eu também me recordo da frase de Eleanor Roosevelt, quando em 1948, ao aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirma que os direitos humanos começam na rua da cidade onde vivemos, e é lá que nós temos que começar a defender os direitos humanos, ou eles nunca existirão. Exatamente. Então eu penso assim, quando você está na sua casa e você acorda pela manhã, né, qual é a tua sensação quando você vai sair da sua casa? É de angústia, é de medo, na verdade, de desconexão, é de alegria, né? O que que a cidade que vai estar na tua frente te oferece, né? Ou, na verdade, te rouba, né? Te rouba o tempo, te rouba a energia, te rouba os pensamentos, o foco, não é? E se você não tem a percepção desse coletivo, né, do teu bairro, como você acabou de dizer, do teu bairro, dos teus vizinhos, se todos são ameaças ambulantes, a cidade vira um palco de guerra, Perfeito, perfeito. né? E aí, talvez por isso, exatamente porque os problemas que nós enfrentamos são os do município, talvez por isso a Constituição tenha garantido, lá no artigo 30, inciso 1 e 2, é competência legislativa dos municípios tratar dos interesses locais, É, exato. né. Eu acho que essa foi a racionalidade aí. Na Constituição, então, assim, a nossa Constituição mudou o foco, o eixo total sobre política urbana. Então, ela era do Estado, veio para o município, 182 regulamenta isso com função social da cidade, propriedade, plano diretor, estabelece ali, mas o artigo 30, inciso 1 e o 8 também, que fala do ordenamento territorial, né? Então, ele já vai trazendo o elemento dessa competência. E já vai dizendo para as pessoas, até lá no artigo 5º, você tem direito de propriedade, mas você tem função social da propriedade. E depois ele vai dizer, quem é que vai dizer função social da propriedade? É o município por meio do plano diretor. Então, há uma constitucionalização muito ordenada desse assunto, há uma simbiose muito ordenada
E o município é o eixo central desta questão. Que inclusive é adotado como considerado o princípio sensível da Constituição do 34.7, a linha C, a autonomia municipal, que inclusive autoriza a intervenção da União nos estados que, porventura, venham a atrapalhar essa É, autonomia. avancem, exatamente. Então, por exemplo, sobre a questão de gestão de territórios. A União ela tem competência para legislar sobre a área rural e o município sobre a área urbana, e o Estado não tem essa competência. Então, na verdade, se o município está se expandindo de maneira justificada e com diagnósticos, tem que aumentar o seu perímetro urbano, por derradeiro, né, a União vai ter uma restrição diária da área rural. Está certo porque está na Constituição. As pessoas pensam como se a União tivesse incidência sobre o município. Não tem. O Estado tem incidência sobre o município. Não tem. São entes federativos com competências próprias. E política urbana é municipal. Sim. Então, é da conta do município fazer gestão do ordenamento territorial urbano e garantir um equilíbrio de vida para a população. Perfeito. Bom, diante dessa engenharia constitucional, política, Aham. e até sociológica, né? Eh, qual o papel da advocacia hoje? Vamos trazer a conversa agora para os advogados, para as advogadas, os mais jovens, né? É exatamente. Qual é o papel da advocacia, não só em termos de ramo para o trabalho, como advogados, mas também a responsabilidade social, as possibilidades que a advocacia no direito urbanístico oferecem hoje para os jovens advogados? Olha, Flávio, são inúmeras, e já digo de antemão, né? Nós temos aí quase 5.700 municípios, todo município tem questões urbanísticas. Então, assim, aqui não tem área para trabalhar. Tem, porque se é um município, tem problema, se é um município, tem que resolver. Mas e se é um problema da advocacia, vamos dizer, privada? Porque as pessoas, cidadãs, elas enfrentam demandas e problemas, né, com a relação à ocupação de território. Então, se é uma questão de zoneamento, é uma questão de direito ali da coletividade, das associações de bairro, são as questões de meio ambiente urbano, então eu estou falando mais do que Código Civil, mais do que direito de vizinhança, que é entre partes, mas eu estou falando daquele direito difuso, aquele direito que é de uma apropriação pública, que é esse equilíbrio urbano. Então, todo município do país tem demandas urbanísticas e nós não temos advocacia para isso. Por isso que quando eu fui para o Conselho Federal e criei lá a Comissão Nacional de Direito Urbanístico, quando eu entrei em 2019, tinham 9 seccionais com comissões de direito urbanístico. Em 2024, já tinha 24 estados seccionais com comissões de direito urbanístico. Então, foi um trabalho de despertar as seccionais, de fazer congressos nacionais, a despertar essa conversa dentro da OAB, né, e dentro da advocacia, que existe um assunto que a advocacia não está ocupando. Aí você fala, mas ué, se o assunto está aí, quem está ocupando? Engenheiro e arquiteto. Impressionante. Então, assim, o plano diretor é uma lei, ao final das contas, tá certo? Vários tribunais de conta regulamentam que quem tem que capitanear o plano diretor é engenheiro. Perfeito. E lá na matriz do edital tem advogado e coloca lá numa linhazinha qualquer. Puxa, é a lei principal do município, a lei do plano diretor. Como é que o engenheiro, aí ele vai estar lá no topo e eu preciso ter só um advogado para dar uma revisão na minuta? Acho que sabe das sutilezas que é um processo legislativo, a construção semântica, a hermenêutica e atrás de uma lei, né? Não estou tirando o campo da engenharia, ao contrário, né? Que no final muitas vezes são rábulas, porque precisam saber de lei sem ter estudado sobre isso. Então, por quê? Porque não tem advocacia suficiente para ocupar os seus postos. Agora, a que se deve isso? É falta de conhecimento, ou da busca por esse conhecimento? Os escritórios não oferecem estágios, são poucos os escritórios, porque são poucos advogados, como a doutora falou, então talvez não tenha muitas vagas de estágios, os estudantes talvez não saibam. A que se deve essa falta de profissionais? Eu vou colocar assim, onde é que tem advogado da área urbanística? Em nichos ou operadores do direito na área urbanística, em nichos altamente especializados. Então, para conversar de direito urbanístico, você vai encontrar só em determinados nichos ultra especializados.
no segmento de procuradores municipais, né, tem muito concurso de procurador de município que tem, alguns fazem isso, no Ministério Público Estadual, né, no Ministério Público Federal, quando vão trabalhar com as questões territoriais da União e muitas vezes encontram esses embates. Na magistratura estadual, um pouquinho, está começando a haver alguma coisa aí nesse sentido. Mas o problema é que as faculdades continuam com uma matriz curricular essencialmente de direito privado. E, Flávio, sinto muito, o direito ele é essencialmente público. Processual é público, penal é público, tributário é público, financeiro é público, constitucional é público, direito administrativo é público, direito urbanístico é público, é tudo matriz pública. Mas as faculdades, talvez pela sua questão econômica e como isso foi indo para o mercado, né, não incrementaram as suas matrizes a ofertar. Então fica, né, basicamente a advocacia se engalfinhando ali para disputar o mesmo cliente, né, em geral, em 3, 4 áreas, enquanto tem um universo na área do direito urbanístico e que vai trabalhar com direitos humanos e que vai trabalhar com municípios e que vai trabalhar com uma infinidade de assuntos, por exemplo, urbano-ambiental, tributário urbanístico, não é? Todas as ações que podem haver com relação a direito urbanístico, não é? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil e danos, não é? Gestão de riscos, a parte de assessoria, né? Gestão de riscos de matriz urbano-ambiental, quantos sabem fazer isto? E a assessoria em todas as incorporadoras imobiliárias, se elas tivessem profissionais com isso, imagina o tanto que não ia se evitar e de perder de dinheiro, né? Mas não tem o profissional. E doutora Daniela, além de doutora advogada, é também uma grande professora, muito conhecida. E aí eu pergunto, e ainda aqui na graduação, eu concordo totalmente, porque eu sou um professor de constitucional, eleitoral e humanos, que predomina a grade privada, mas Uhum. e no grau de pós-graduação, talvez estrito sensu ou lato sensu, existem opções para quem quer se especializar em direito urbanístico? Existe, mas em nível de estrito sensu, em mestrado, existem várias universidades do país que oferecem estas áreas, né, como eu falei, principalmente mestrado, então você tem USP, você tem uma PUC, aqui tem a USP Zona Leste, né, que tem, a USP Leste que tem isso de forma bem focada, né, na UFABC, apesar de não ser do direito, mas tem professores do direito lá dentro, para trabalhar a questão de planejamento territorial. Aí você tem Paraná, você vai ter Rio Grande do Sul, Minas, Rio, né? Então, várias universidades trabalham já com isso, país afora, com esse tema. E aí é isso, né? Então, como eu estou há muito tempo aí na estrada, também acabei formando grupos de doutorandos e de professores que se espalharam pelo Brasil e criaram as suas áreas de direito urbanístico em várias universidades do país. Então a gente já tem, então eu olho hoje de quando eu comecei, então eu identifico profissionais da área de direito urbanístico, bem capilarizados pelo país. Olha, ouçam bem a dica da doutora Daniela para aqueles que estão preocupados com o mercado de trabalho, né? Exatamente. Bom, sabemos hoje que a discussão sobre o futuro das cidades está na pauta como uma prioridade. E em quase todos os setores e ramos do direito e de outras ciências e que se pode discutir, Certo. hoje debatemos como vamos viver o futuro, os nossos filhos, netos e bisnetos. Bem, então eu queria ouvi-la diante das mudanças climáticas, dos deslocamentos populacionais com a multiplicação de conflitos armados, como é que a experiência internacional ou o direito internacional, há algum ponto que a doutora poderia destacar como uma experiência bem-sucedida, que faça a gente enxergar o copo meio cheio, né? Uhum. Termos uma visão otimista Tá. da questão que envolve urbanismo e direitos humanos? Eu acho que várias, Flávio. Então, vou citar algumas coisas para a gente poder avançar um pouco aqui no nosso bate-papo, mas existem várias. A ONU tem um segmento específico, né, que chama United Nations Habitat,
que fica em Nairobi, a sede. Por sinal, atualmente é uma brasileira, que é a responsável, Ana Cláudia Rochbach, que faz um trabalho belíssimo, e que é para pensar sobre assentamentos humanos. É esse o nome genérico que a ONU dá para dizer que às vezes é cidade, às vezes é comunidade, às vezes então, traz como assentamentos humanos. Bom, então tem o direito urbanístico internacional muito ativo, que o Brasil é muito partícipe. E já assinou várias cartas. Então, sobre isso, sim, existe muitos tratados e pactos internacionais. Indo na ONU, dá para saber ali nesse segmento. Um caso específico que a gente pode trazer aqui para dar um certo confortozinho dentro da alma é Medellín. Então, para não ir em lugares muito longe, é falar de Medellín. Medellín, Colômbia, no interior de Colômbia, já foi tido décadas atrás, aí 20 anos atrás, um dos lugares mais violentos do mundo, né? Pablo Escobar morava lá e tinha lá com toda, ele era o chefe da Coca, conhecido mundialmente. E aí ele sai, é preso, depois morto, e fica aquele lugar lotado de não é, fragmentações sociais, um alto grau de violência, né, um coletivo ali de pessoas totalmente desconectadas de outro tipo de vida, conheciam aquela realidade de violência e de tráfico, e aí houve uma aplicação de projeto urbano social naquele lugar, que é muito bem sucedido. E eu tive a oportunidade de estar lá, né? Em 2016 eu estive lá, já faz alguns anos, mas já era absolutamente consagrado, e eles envolveram a população nesse projeto. Então, eu acho que assim, que referência é essa? Primeiro, não existe plano urbanístico se não envolver a população. Não existe isso. Projeto de gabinete que dá certo. Não dá. Eu digo que o fato urbano, ele é incontestável. Não adianta vir uma lei, como tem, por exemplo, no tributário, uma alíquota, baixa, goela abaixo, uma alíquota, todo mundo tem que engolir. O direito urbanístico trabalha com realidade, com fato urbano. Se vier uma norma urbanística que não conecta, que não está baseada na realidade, aquilo não vai existir. Perfeito. E aí, nesse caso de Medellín, esse plano urbanístico envolvendo a coletividade colocou como eixo central os equipamentos coletivos e não os individuais. Então, a escola é o melhor lugar, a biblioteca é o lugar mais bonito, é a comunidade que trabalha nesse lugar. Tem um bondinho, porque ali é o morro, então tem um bondinho, é a coletividade que trabalha ali, que ganha por aquilo e que representa a coletividade. Não é? E aquilo lá é o patrimônio dessa coletividade. E isso foi restaurando a autoestima daquela coletividade, que foi recebendo visitantes, estudiosos, e eles contam com muito orgulho o que eles são hoje, né? E passeando naquele bondinho e olhando toda a comunidade embaixo, Famoso o bondinho. bondinho, eu não me senti ameaçada, eu não me senti em insegurança por estar naquele bondinho passando em cima do morro, que já foi o lugar mais violento do mundo, como se eu pudesse ser metralhada, alvejada. Eu fui lá e fiquei lá no meio da floresta, do lado de lá, que tinham alguns locais vendendo um suco, alguma coisa. Eu não me senti em ameaça em nenhum momento, não vi nenhuma arma naquele momento, né? Não era uma visita especial, era uma visita normal, não era uma inspeção internacional. Eu era só mais uma turista, entendeu? E então eu vejo ali, na prática, né, porque às vezes os ambientes são preparados para receber alguma situação, mas ali era um cotidiano. Então eu vejo que envolver a comunidade, fazer com que a comunidade se sinta responsável e partícipe pelas suas decisões, que é o que tem na nossa matriz normativa também, gestão democrática da cidade, sabe? Ok. E veja que o projeto sai com legitimidade, né? Exatamente. E é um exemplo claro de cidadania, né? Hum. Influenciar os processos decisórios a Exato. partir É. da comunhão entre Estado, sociedade, a sociedade organizada, É. as populações. De fato, é uma experiência conhecida, né? É. Importante para gente. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e aí eu gostaria de ouvi-la. Eu gosto muito do cinema. Eu queria ouvi-la sobre algum filme, algum documentário para quem quer investigar um pouco mais essa temática. De Bom, tá.
Não, inúmeras, mas de toda forma, a primeira situação que eu falo é o seguinte: no próximo filme que vocês forem assistir, que você for assistir, olhe esse filme olhando da perspectiva urbana, porque hoje em dia, com raríssimas exceções, todos os filmes são numa cidade. Percebam se é de dia, de tarde, de noite. Percebe se as pessoas estão agitadas ou elas estão correndo, ou elas estão quietas. Como elas se relacionam com os lugares que elas estão, se elas estão muito indoor dentro dos lugares ou elas estão do lado de fora. Porque a cidade, em quase todos os filmes hoje em dia, a cidade é protagonista, é também um personagem. Então, quando se vai fazer um filme hoje em dia, se escolhe a tal da locação, a tal do lugar, não é? E justamente em razão desse contexto, é que o filme ganha um determinado tom, né? Então, ele ganha um determinado tom. Então, eu vou falar de duas situações bem diferentes. Eu falei de você de mais uma, eu vou falar de dois, bem brasileiros para a gente poder pensar, ou três. Um deles, saneamento básico. Saneamento básico, o filme, né? É um filme brasileiro, né? Que tem ali uma história e tudo mais, mas que fala da comunidade atrás das questões de um saneamento básico, e tem uma historinha que acontece lá, mas fala de saneamento básico. Um deles, de alguns poucos anos atrás, que parece que não tem nada a ver com a cidade, mas tem, é Bacurau. Bacurau. Bacurau, que é uma cidade pequenininha, isolada, no Nordeste, e aí, que é uma história, para quem não assistiu, recomendo, para mim é um filme magnífico, mas há um aproveitamento terrível de uma camada ali, inclusive de estrangeiros e brasileiros, que vai lá para aquela cidadezinha, contando com o isolamento daquela cidade, que é uma realidade das nossas cidades. O isolamento das pequenas cidades pelo Brasil, que ficariam refém daquelas circunstâncias. E o que salva aquela comunidade em reações é o fato deles terem uma identidade muito própria, é o fato deles entenderem quem eles são e quais são as suas próprias raízes. Então, no fundo, existe uma salvação que é a própria identidade. E aí eu vou terminar a história essas minhas referências, dizendo que todos os filmes distópicos hoje de ficção científica ou que trazem provocações, né, de como é que vai caminhar a humanidade, acaba trazendo uma referência muito diferente de como vai ser a cidade, né? São cidades ou totalmente muradas, fortificadas, ou todo mundo bacana fica num lado e aí os desvalidos em outros, né? Tem uns que se você não pegar o trem, você vai morrer para sempre, ou vocês ficam para trás. É sempre a referência de como vão ser as cidades no futuro. Você pega Mad Max, é sobre isto. É a ruptura desse coletivo urbano e como as pessoas ficam à mercê ali das suas próprias leis, porque a cidade é um grande pacto, Flávio. A cidade é um pacto social antes de ser qualquer outra coisa. A cidade é um grande pacto. E se nós estamos rompendo o nosso pacto social do viver nas cidades, a gente fica refém de qualquer coisa. Então a gente precisa restaurar o nosso pacto social urbano. Muito bom. Eu acho que essa é uma reflexão final que encerra com chave de ouro a nossa conversa de hoje, o nosso diálogo. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Daniela, foi uma honra, uma alegria. Honra minha. Aliás, eu agradeço ao grupo diretivo da ESA por abrir esse espaço, na pessoa da doutora Daniela e todo o seu staff, a sua equipe aqui, maravilhosa, tão talentosos todos. Muito talentosos aí. É realmente impressionante, o professor Adriano, a doutora Sara. Então eu agradeço mais uma vez. Acompanhe esse episódio, ele está muito bacana, na nossa programação, na nossa grade. Obrigada pelo convite, claro, e sucesso, e tenho certeza que esse programa já é uma referência na área.